Olá, tudo bem, meus queridos alunos do terceiro ano do ensino médio do JBC? Eu vou fazer uma aula diferente hoje com vocês. Como vocês receberam já o meu livro digital de O Cortiço, leitura obrigatória para esse bimestre, eu vou fazer com vocês agora um trabalho diferente. Eu vou falar sobre a ficha de leitura e farei um comentário sobre os personagens da obra mais importante do naturalismo brasileiro. Tudo bem? Então me acompanhe aí. Vocês estão vendo uma tela inicial aí sobre o cortiço. Então nós vamos discutir um pouquinho sobre esse camarada, esse grande camarada chamado Aloysio de Azevedo, que inaugurou o naturalismo no Brasil. Muito bem. Vamos falar um pouquinho das personagens, que são elementos fundamentais dentro de uma narrativa. As personagens dessa obra, elas podem ser divididas em dois aspectos: os pobres e os ricos. Ah, mas o naturalismo trata desse assunto? A classe social mais importante que se apresenta assim com maior importância dentro da obra, sem sombra de dúvida, é a classe social menos privilegiada da sociedade. Então, os pobres vão aparecer aí em oposição aos ricos. Mas os ricos, eles serão comentados, mas eles não são os principais da história. No caso, os pobres são representados por personagens pretos, mulatos, brancos, que são moradores do cortiço. E os ricos, que seria o antagonismo entre os pobres, eles são marcados por pessoas estrangeiras, como portugueses, enriquecidos, que moram no sobrado ao lado do cortiço. Você já leu o cortiço, né? Estamos falando do Miranda, exatamente. Muito bem. Então, o primeiro personagem aqui que mostra um certo desenvolvimento no transcorrer da narrativa do Romance do Cortiço é o personagem João Romão. As características mais importantes de João Romão estão aqui elencadas. Um homem extremamente ambicioso, esperto, um cara miserável, enganador e muito invejoso. Esse trechinho aqui esclarece alguma coisa a respeito dessas características que nós estamos apontando aqui de João Romão. Deixando de pagar todas as vezes que podia e nunca deixando de receber, enganando os fregueses, roubando nos pesos e nas medidas. Esse trecho, então, da narrativa de Aloysio de Azevedo de O Cortiço, revela nitidamente a característica, digamos assim, o comportamento da personagem, que é uma característica de natureza psicológica. Essa questão da ambição, da esperteza, da miserabilidade, de ser um cara enganador. Ele engana uma escrava dizendo que ele está com a carta de alforria. E aí eu não quero contar o segredo dessa história, como que ela termina. Eu preciso que você leia o texto. Na sequência, nós temos uma personagem fantástica, a personagem chamada Bertoleza, uma mulher extremamente trabalhadora, submissa, dado o período em que essa personagem vivia, né, que é o século XIX, segunda metade do século XIX, e era uma personagem que sonhava com a liberdade. Acompanhe a história de Bertoleza, você vai se emocionar, e aí vocês terão uma surpresa com o final que ela tem. O personagem Miranda, o personagem estrangeiro que veio para o Brasil e que se casou com a brasileira rica. Aliás, o dote que ele ganhou para casar com a dona Estela era um dote milionário. Então, colocou a vida dele assim num patamar superior. Um velho português, extremamente covarde, oportunista, não era feliz no casamento. E a gente sabe por quê, né? Olha o trechinho da narrativa de Aloysio de Azevedo. O Miranda pilhou-se em flagrante delito de adultério. Ficou furioso e seu primeiro impulso foi mandá-la para o diabo junto com o cúmplice. Mas a sua casa comercial garantia-se com o dote que ela trouxera. Então, ela era dinheiro vivo. Então, era melhor conviver com a ação da mulher, né, do que cometer uma coisa mais complexa, como um assassinato, por exemplo, que é o que estava na cabeça do Miranda. Outro personagem interessante, o personagem Jerônimo, um homem sério, forte, trabalhador exemplar, um homem dedicado à família, extremamente honesto, o paizão de família. Olha como que o narrador descreve esse personagem para a gente.
grande seriedade do seu caráter e a pureza austera dos seus costumes. Era um homem difícil de dobrar. Era um homem que tinha uma característica tão importante, que é de se admirar que em determinado ponto da narrativa ele age de uma maneira diferente. Mas não vou contar o que ele fez, que é para você ler. Você vai adorar essa história aí. A personagem Zulmira é fruto do amor do Miranda com a Estela, que é aquele português que se casou com a Estela por interesse. A brasileira, embora seja uma mulher rica, ela não era uma mulher refinada. E ele era metido, né? Ele gostaria, sim, de pertencer à aristocracia brasileira na época e se achava e, infelizmente, não conseguia. A Zulmira, ela sofre porque ela representa o fruto da relação do Miranda com a Estela, que foi um interesse dele por casar-se com a Estela, e ela seria o fruto desse interesse. E ela vivia sempre para satisfazer a vontade do pai. Ela amava muito o pai. Olha como que o narrador descreve a personagem, só para você ter uma pitadinha desse sal aqui, ó. Pálida, magrinha, com pequeninas manchas roxas nas mucosas do nariz, das pálpebras e dos olhos, e dos lábios, perdão. Olhos grandes, negros, vivos e maliciosos. Uau! Que será que essa personagem Zulmira faz na história de O Curtiço? É bom a gente ler para saber, né? E a dona Estela, a mãe da Zulmira, esposa do Miranda, é uma senhora que é brasileira, filha de família muito rica, e que casa com o Miranda, e o pai dela paga um dote riquíssimo para ele. Eles têm um padrão de vida melhor, eles são dono do casarão. Mas é uma mulher adúltera, extremamente presunçosa, e é uma mulher que não tem, assim, uma elegância de mulher de classe alta. Veja só como que a ironia do nosso autor revela o comportamento da dona Estela. A Estela, né, que seria estrela, que brilha, ela não tem esse brilho, na verdade. O nome é uma oposição ao comportamento dela. Senhora pretensiosa e com fumaças de nobreza. Não chega nem perto a ser uma nobre, né, apesar do muito dinheiro que tinha. A outra personagem, extremamente interessante, a personagem Pombinha, uma personagem extremamente amiga das pessoas, inteligente, pura. Veja só que a Pombinha, ela é fruto do cortiço, ela nasce dentro do cortiço. A filha era a flor do cortiço, moça bonita, posto que enfermiça, nervosa, ao último ponto, loura, muito pálida, com os modos de menina de boa família. Então, é uma personagem, o nome da personagem, Pombinha, né? Mas vocês vão, sim, se admirar com essa personagem no transcorrer da história. Fiquem atentos. Outra personagem importante aqui é a personagem Leone. Não é Leone, tá? É Leone. A personagem Leone é uma personagem prostituta. Ela é extremamente independente dos homens. Nossa, professor, lá no século XIX, Luiz de Azevedo escreveu e falou de uma prostituta. Olha, nós estamos no naturalismo brasileiro. O naturalismo é uma estética literária muito filiada à ciência da época, que estava em toda a pujança. O homem do século XIX estava envolto numa atmosfera relacionada ao desenvolvimento das ciências, como o darwinismo, como o positivismo e outras tendências filosóficas, biológicas da época, que foi muito forte. Então, o romance naturalista tinha essa característica de trazer as personagens como elas são, revelando a intimidade do seu comportamento. Entre outras coisas, o narrador naturalista, o que ele faz? Ele abre a alma da personagem e revela como essa personagem é. E aí ele tenta provar por A mais B que aquele comportamento é determinado por essas razões. É determinado pela raça, é determinado pelo meio social onde as pessoas vivem, certo? Então, são ideias que pululavam na época, como o evolucionismo do Darwin, como o positivismo
do Augusto Tene e outros elementos que fazem parte do comportamento que era analisado pelos escritores da época. Então, a obra de arte naturalista era quase que uma obra científica. Mas é literatura, tá? É obra de arte isso aqui. Observe só como que o narrador conversa com a gente aqui, ó. Com suas roupas exageradas e barulhentas, de cacote à francesa, levantava rumor, laía e punha expressões de assombro em todas as caras. Então, quer dizer, quando ela abria a boca para falar, todo mundo prestava atenção e ficava assim, de queixo caído. Personagem interessantíssima. A gente não vai ter só uma prostituta aqui, não, né? A gente tem a Léone praticando relações de homossexualismo feminino aqui na história. Então, essas tendências de dizer sobre as taras, sobre as perversões das pessoas, é próprio do naturalismo. Um outro personagem que aparece na história é o Senhor Botelho, um homem extremamente antipático e que adorava viver nas costas dos outros. Portanto, um parasita. Ele vivia nas costas do seu Miranda, né, que era o patrão dele. Olha só, via-se totalmente sem recursos e vegetava à sombra de Miranda. Vegetava à sombra do Miranda, ou seja, o Miranda era o cara poderoso e ele ficava ali nas benesses do Miranda. Outra personagem que nós temos assim um carinho especial é a personagem Piedade, olha o nome, Piedade. Uma mulher extremamente submissa, honesta, extremamente trabalhadora. Piedade merecia bem o seu homem. Muito diligente, sadia, honesta, forte, bem acomodada com tudo e com todos, trabalhando de sol a sol e dando sempre tão boas contas da obrigação que seus fregueses de roupa, apesar daquela mudança para Botafogo, não a deixaram quase todos, porque ela era uma excelente lavadora de roupa, né? Ela lavava a roupa do pessoal. Então, o universo das lavadeiras de roupa vai aparecer dentro dessa história. Aliás, é um elemento muito movimentador na história do Cortiço, as tinas, os tanques de roupas, né, das roupas de quarar, a conversa da mulherada, né, e aí por diante. E a personagem, assim, ícone da história, Rita Baiana. Rita Baiana é uma personagem interessantíssima. É uma personagem que, embora a mulher fosse submissa ao homem na sociedade daquela época, né? Havia um comportamento, sim, mais, digamos assim, policiador da família, dos homens em relação às mulheres. Rita Baiana, uma mulher que se apresentava extremamente alegre, assanhada, dançarina. Presta bem atenção que muitas vezes o nosso querido Aloysio Azevedo, ele transforma a Rita Baiana, às vezes, num processo de zoomorfização em um animal. Tanto é que ele a chama de cadela. Mas essa cena não está aqui. Essa cena aqui é só para caracterizar isso que nós estamos falando aqui anteriormente. Olha só. E toda ela respirava o asseio das brasileiras. E um odor sensual de trevos e plantas aromáticas, e requieta, saracoteando o atrevido e rijo quadril baiano. Respondia para a direita e para a esquerda, pondo à mostra um fio de dentes claros e brilhantes que enriqueciam a sua fisionomia com um realce fascinador. Uau! Olha como que o narrador, ele descreve a mulher sob a perspectiva da aproximação carnal. Ele descreve a mulher não mais como um sonho, uma mulher inatingível, mas como uma mulher viva, ardente, dentro dessa visão realista, na perspectiva da estética naturalista, ele mostra a mulher dentro das suas condições pessoais diante daquilo que está à sua volta. Então, a Rita Baiana, ela não representa a libertação da mulher, mas ela é um momento muito importante de ser senhora de si. Rita Baiana é um personagem que vocês vão adorar na história. O personagem Firmo, né? Personagem estranho, né? As características dele vão do muito galanteador, do homem zarrão, para o feminino quase que bem assim, Mona Lisa mesmo, né? Gastador, galanteador, charlatão,
presunçoso. Era um mulato pachola, delgado, de corpo ágil, como um cabrito, capadócio de marca, pernóstico, só de maçadas, e toso ele se quebrando nos seus movimentos de capoeira. Vocês vão adorar esse personagem também, personagem extremamente complexo na história, importante também. Bom, nós falamos das personagens, um elemento importante da narrativa. Outro elemento importante agora é o elemento tempo, ou seja, o tempo é uma marca fundamental dentro de uma narrativa que indica o antes e o depois. O tempo pode ser cronológico, pode ser psicológico. O tempo cronológico segue os passos de Romão. Por exemplo, quando nós analisamos a obra, nós temos referências históricas nas falas das personagens e também do narrador, de localizações, de objetos do mundo real presente na história. No Jornal do Comércio, que Sua Excelência fora agraciado pelo governo português com o título de Barão de Feixal. Então, um fato histórico marcado na história do Brasil é falado na história em um jornal que existiu. Não sei se existe ainda, que existiu no Rio de Janeiro. Então, as referências históricas são contadas por narrativas de fatos que aconteceram, que estão circunscritos na história. O tempo de marcas, evidentemente, cronológicas, não tem só esse elemento aqui que marca um fato histórico, né? E está calcado na história. Mas também o dia, o mês, o ano, as estações do ano, etc. A lei do ventre livre, a gente conhece, sabe quando que ela foi promulgada no Brasil. Entre outros assuntos palpitantes, vinha a discussão o movimento abolicionista que principiava a formar-se em torno da Lei Rio Branco, que é o nome da Lei Ventre Livre, popularmente conhecida Lei do Ventre Livre, que é chamada Lei Rio Branco, não é? Então, quem estudou história sabe muito bem esses períodos quando aconteceu no Brasil. Isso faz parte da história do Brasil. Bom, a relação de espaço. No caso de O Cortiço, o espaço ele é quase que uma personagem. O próprio Cortiço, que é objeto, né, que é uma construção, né, uma edificação, é uma casa, um casario de casas todas juntas, ele adquire tanta força, ele adquire tanta personalidade, que não é estranho a gente ouvir do leitor, aliás, do narrador, ler do narrador coisas que ele diz do Cortiço, como se o Cortiço fosse um agente, uma pessoa, e nós vamos ver daqui para diante isso aqui. O espaço. O Cortiço, então, é o lugar onde as pessoas moram. Então, o espaço, ele se torna importante na narrativa, por quê? Observe como o autor descreve a noção espacial de O Cortiço. Eram 5 horas da manhã e o Cortiço acordava. Presta atenção. O Cortiço acordava? Ou as pessoas que moravam no Cortiço? Então, é o primeiro processo de animação. Ele transforma o Cortiço em algo anímico, que tenha alma. Abrindo não os olhos, mas uma infinidade de portas e janelas alinhadas, um acordar alegre e farto de quem, de uma sentada de 7 horas de chumbo, havia dormido. Então você fala, pô, são as pessoas que moram no Cortiço, que levantavam 5 da manhã. Só que em vez de dizer isso, ele diz assim, eram 5 horas da manhã e o Cortiço acordava. Ele não disse as pessoas que moravam no Cortiço. Então veja como o elemento espacial Cortiço, ele tem característica até de personagem. Ele é, na verdade, um personagem. Aqui nós temos uma imagem de um Cortiço, né? Não é o Cortiço do livro, tá? Porque o livro é ficção. Mas provavelmente o Aloysio de Azevedo conheceu alguns cortiços no Rio de Janeiro, né? Por quê? A história se passa em Botafogo. Botafogo, então, é um elemento espacial, né? Não sabemos se ele está à beira da praia de Botafogo, está mais longe da praia de Botafogo. Mas o Cortiço era em Botafogo, que existe até hoje, né? Uma das características de estilos mais importantes de um Cortiço é a minuciosa descrição de ambientes e de personagens, o que torna o texto um pouco lento. E o aluno fala assim, ai, que texto lento, chato de ler. Não, é que você não pode esquecer que esse período do naturalismo é um período do cientificismo. Então, a característica
autor do texto é colocar um narrador que vai contar todos os detalhes, quer sejam eles espaciais, quer sejam eles das personagens, quer seja das ações. Então ele tem que escrever com certo critério. É por isso que às vezes dá a impressão de que o livro é monótono, mas não é, que ele faz uma descrição, dá uma fotografia em escrito, ou seja, ele fotografa através de palavra, não é? Além de ambientes e personagens, da qual emergem elementos perceptíveis pelos nossos sentidos para compor um quadro de sons, a gente ouve, de cores, a gente vê, de cheiros, a gente acaba sentindo também, e de formas que a gente chega até sentir tocando com a mão. E claro, isso numa perspectiva emocional, psicológica, na verdade. A casa de Miranda, outro elemento espacial, um grande casarão suntuoso de gente rica que fica do lado do casarão, né? E esse casarão aí, esse cortiço aí, fica do lado do casarão e vai crescendo, 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 crescendo. E esse casarão elegante e chique acaba perdendo a sua, assim, digamos, a sua valiosidade, enquanto uma casa chique e elegante perde de um cortiço. É como ter uma casa maravilhosa no meio de uma favela, né? Aí, não importa que a sua casa seja maravilhosa, mas o espaço da favela já desconfigura o valor que teria, então, esse imóvel nesse caso, né? Então, olha o que o autor fala aqui pra gente. Vendeu-se também um sobrado que ficava à direita da venda, separado desta apenas por uma daquelas 20 braças, de sorte que todo o flanco esquerdo do prédio, coisa de uns 20 e tantos metros, despejava para o terreno do vendeiro as 9 janelas de peitoril, que são essas janelas que tem aquele peitoril assim na frente dela, não é uma sacada, mas um peitoril, né? Muito bem, gente. Continuando aqui, ó. Existe uma ideologia presa em um cortiço? Sim, existem elementos de natureza ideológica. Por exemplo, o anarquismo, que nega o poder do Estado e defende o homem que ele tenha ampla liberdade individual. Isso aí é uma proposta anarquista. O anarquismo veio para o Brasil no finalzinho do século XIX, com a chegada dos imigrantes europeus, em especial os italianos e os espanhóis, para trabalhar nas fábricas, em especial em São Paulo, porque era o grande polo industrial do Brasil, que já estava sendo desenvolvido naquele período. Muito bem. Um pequeno trecho aqui que eu preciso ler para vocês compreenderem. Ó. E, ao mesmo tempo que se defendia, atacava. O brasileiro tinha já recebido pauladas na testa, no pescoço, nos ombros, nos braços, no peito, nos rins e nas pernas. O sangue inundava-o inteiro. Ele rugia, arfava, iroso e cansado, investindo ora com os pés, ora com a cabeça, e livrando-se daqui, livrando-se dali, aos pulos e às cambalhotas. A vitória pendia para o lado do português. Os espectadores aclamavam-no já com entusiasmo, mas, de súbito, o capoeira mergulhou num relance até as canelas do adversário e surgiu-lhe rente dos dentes, grupado nele, rasgando-lhe o ventre com uma navalha. Olha, é uma briga que ocorreu ali, né? Então, aí o sujeito é machucado, aí é ferido com uma navalhada, né? A noção do liberalismo, nós estamos vivendo um período cujo fundamento ideológico do capitalismo, que defende a liberdade individual, política e econômica, vai estar presente. Hoje nós vivemos o chamado neoliberalismo. Veja só o que está dentro do texto para você perceber a noção do liberalismo ali. O homem é movido por interesses pessoais e egoístas, empenhando-se em produzir uma maior quantidade de riquezas para si. Meu querido aluno do terceiro ano do ensino médio, minha querida aluna, prestem atenção. Mudou muita coisa da publicação do Cortiço no século XIX para o século XXI? Faça uma reflexão. A literatura não é para a gente só embasbacar com a obra de arte, enfim, ser um momento de prazer, mas também serve como reflexão das coisas da vida. A importância da literatura está aí. Às vezes chegavam a ralhar com os trabalhadores, quando lhes parecia que não iam bem no serviço.
João Romão, agora sempre de paletó, engravatado, calças brancas, colete e corrente de relógio, já não parava na venda. Não podemos esquecer que ele tinha uma venda no cortiço e tirava o couro de todo mundo, roubava, enganava, etc. E só acompanhava as obras na folga das ocupações da rua. Principiava a tomar tino no jogo da bolsa. Comia em hotéis caros e bebia cerveja em larga camaradagem com capitalistas nos cafés do comércio. Então, o que você começa a perceber aqui? Você começa a perceber que ele sai de um status social diferente, lá do vendeiro, que usava um avental, que usava tamancas, para um homem de roupas mais elegantes, que frequentavam outros grupos sociais, de homens de negócios, se aventurou na bolsa de negócios, né? Na bolsa dos negócios, na bolsa mercantil. E aí ele vai adquirindo outros hábitos. E tá vendo? O capitalismo, a força do capitalismo e o princípio liberal mudando o comportamento da pessoa, porque ele transforma o homem nesse ser ávido por ganhar dinheiro, o lucro acima de tudo. A noção do irracionalismo, que é a oposição às premissas racionais dos iluministas, enfatizando o lado irracional da natureza do homem, da natureza humana. Observe que Friedrich Nietzsche disse para nós aqui nesse trecho: os instintos animais eram o fator básico da existência humana e determinam seu comportamento muito mais que a razão. Gente, nesses 20 e tantos anos de Big Brother, nós vemos essa noção do racionalismo muitas vezes acontecendo ali. Um monte de pessoas confinadas na busca de R$1 milhão, ou 2 milhões, sei lá quanto é o prêmio. Cada vez aumenta o prêmio, né? E o mais estranho, que aquilo é um laboratório de verdade, é um laboratório mesmo, né? A gente assistia aquilo do sossego dos nossos sofás. Ver acontecer é a irracionalidade humana. Mas nós já temos no dia a dia, não tinha necessidade de ficar preso na televisão. Eu não sou contra Big Brother, eu só estou fazendo um contraponto sobre essa questão do irracionalismo, essas premissas que esses partidários dessa tendência aí eram contra os racionais iluministas, não é verdade? E o Nietzsche tinha razão, né? Os instintos animais são fatores básicos da existência humana e vai determinar o comportamento dele. Se o sujeito está morrendo de fome, ele não tem como ganhar o dinheiro para poder se sustentar, ele vai roubar. Ele vai matar, ele vai fazer qualquer coisa. E se o sujeito é dono do dinheiro, ele quer ter mais dinheiro. Se o sujeito é dono da terra, ele quer ter mais terra. E assim vai. Então o Nietzsche não está errado nesse sentido. E na obra a gente vê o comportamento do João Romão é isso. Ele era um cara vendeiro que fazia de tudo para ganhar dinheiro. Quando ele começa a melhorar, ele muda o traje dele, o cabelinho dele, ele começa a frequentar outros grupos sociais, ele toma banho. Então, há uma mudança porque existe um interesse, né, de estar ali com aquele outro grupo social, né? Na Bolsa de Valores, por exemplo, tentar ganhar mais. Observe essa frase aqui, esse trecho aqui. Ele pôs-se logo a devorar, sofregamente, olhando inquieto para os lados, como se temesse que alguém lhe roubasse a comida da boca. Epa, isso parece com qual animal que a gente conhece, né? Se o seu cãozinho é um cão dócil, de natureza completamente dócil, não tem problema. Mas será que quando você vai tirar a comida dele, não te... né? É assim. Então, esse homem que ele está falando tem esse caráter animalesco. Engolia sem mastigar, empurrando os bocados com os dedos, agarrando-se ao prato e escondendo nas algibeiras, no bolso das calças, o que não podia de uma só vez meter para dentro do corpo. Parece que nunca viu comida este animal. É isso que o narrador fala da personagem. Chama o personagem de animal. Olha que interessante. Então, a caracterização dos personagens, elas beiram ao animalesco, a natureza comportamental delas. Isso aqui é um momento de um homem comendo, né? A noção do evolucionismo que está presa dentro da obra, do começo ao fim, o chamado evolucionismo de Charles Darwin, ou darwinismo, que é a teoria que defende a origem comum de todos os seres vivos
que ele passa por uma seleção natural, que é a lei do mais forte sobre o mais fraco. Então, nós sabemos que no mundo animal, os mais fortes é que vencem os mais fracos, não é? Eles defendem o seu espaço, o seu território com a força, não é? E aí a guerra é iminente quando o mais fraco tenta invadir o espaço do mais forte. Isso no mundo humano, dentro da obra, fica muito claro que os mais fortes vencem, os poderosos estão sempre na frente, enquanto que os mais fracos sofrem toda a espécie de injustiça ou de injustiças. Nada diferente nos dias de hoje, né, moçada? Faz uma reflexãozinha aí. Depois que você ler a obra do Curtiço, a sua vida vai mudar, tenha certeza disso. Observe aqui um trecho que vai sintetizar essa noção que nós estamos falando e está dentro do livro. Olha só. Durante 2 anos, o Curtiço prosperou de dia para dia, ganhando forças, socando-se de gente, e ao lado, o Miranda assustava-se inquieto. O Miranda é dono do casarão chique, que fica do lado do Curtiço. Não se esqueçam disso. Assustava-se inquieto com aquela exuberância brutal de vida, aterrando defronte daquela floresta implacável que lhe crescia junto da casa, por debaixo das janelas, e cujas raízes, piores e mais grossas do que serpentes, minavam por toda parte, ameaçando rebentar o chão em torno dela, em torno do casarão, rachando o solo e abalando tudo. Olha que terrível! E isso que ele está falando é gente. Isso que ele está falando são as casinhas que vão empiocando uma do lado da outra. Veja que nós estávamos falando sobre a questão evolucionista. E aqui tem essa questão evolucionista. A evolução do elemento que está do lado do casal, que está ali, impassível, tranquilo, um pouco mais elevado, 2 andares, etc. E aquilo crescendo abruptamente, como se quisesse arrancar o casarão dali, né? A casa nobre dali. Então, esse trecho evidencia muito bem isso, meus queridos alunos. Outro ponto importante é a teoria do Hippolyte Taine, que é chamada de determinismo. Provavelmente, lá com o professor Douglinhas ou com a professora Laricinha, vocês devem ter estudado sobre essa noção do determinismo. Em sociologia, em filosofia, em história, a gente acaba sempre vendo, passando por esse caminho aqui. Segundo Hippolyte Taine, ele disse assim, ó, o homem é visto como um produto biológico e o seu comportamento é determinado pelo meio em que vive. Então, olha só, meio, raça, ambiente. Olha só, presta bem atenção nesse trecho para que eu consiga provar para você, diletos e amados alunos terceiranistas, salve, salve. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a fervilhar, a crescer o mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo daquele lameiro, a multiplicar-se como larvas no esterco. Cara, ele está falando de gente, mas em que condição que ele está falando de gente? Olha, eu sou filho de pobre, pobre morrerei. Eu sou filho de gente safada, safado eu serei. Eu sou fruto de gente desonesta, desonesta eu serei. Ou seja, o lugar onde eu vivo, o meio, ele determina minha relação de mundo, meu comportamento, minha ética, minha moral. Por quê? Porque eu aprendi assim, não vou mudar. Está determinado. Você é assim. Né? Isso é uma teoria, né, gente? E essa teoria é discutida na obra. Vocês viram nesse trecho, ficou claro, né? De mostrar que o Curtiço era como se fosse um esterco, né? Onde as pessoas nascessem dali, a partir dali, né? A questão da linguagem da obra. Um livro escrito no século XIX, o vocabulário será do século XIX, né? Não tem nada a ver com o século XXI, tá ligado? Esse tá ligado do século XXI, né, mano? Tá ligado, né? Pois é, linguagem da obra. Existe uma fidelidade aos princípios da gramática normativa. O autor, em nenhum lugar, ele erra a gramática, porque ele sabia muito bem gramática, ele dominava a gramática. Ele sofreu influências do grande escritor português realista, essa de Queiroz, na questão do estilo mais sóbrio e correto de narrações e descrições. Ou seja, é como se ele seguisse uma cartilha.
que, ao descrever os objetos, ele descrevia com minúcia de detalhes. As narrativas são narrativas bem construídas, né, com diálogos bem construídos também. No Cortiço, a gente também percebe a influência de um escritor francês chamado Émile Zola. É o nome do camarada, é assim que fala. Esse Émile Zola é autor do chamado romance experimental, que inaugura o naturalismo na França, muitos anos antes do Brasil. E esse senhor Zola aí, ele influenciou muitos escritores naturalistas com essa noção que ele produziu na criação e caracterização das personagens. Ou seja, o jeito, o modo, a maneira de um naturalista descrever o seu personagem é a maneira que Émile Zola faz. Passa o bisturi, abre, tira a alma e mostra como ela funciona. Não existe uma perspectiva assim muito forte na narrativa física, aliás, na descrição física das personagens. Ao contrário disso, dileto e dileta aluna do terceiro ano do ensino médio, ele faz diferente. Ele vai contando e vai mostrando exemplos ao passo em que ele diz como é a personagem. A língua falada no Brasil, do Brasil, na época, é reportada no texto, do jeito que as classes sociais falavam. Então, ele não comete erro quando uma personagem da classe social X diz assim: nós vai embora agora, tá ligado? Não, isso é a personagem que falou, não é o narrador que falou. Além disso, a linguagem da obra apresenta uma capacidade do autor de uma descritividade de grupos sociais e festas populares que passa a ser quase que um documento. Atenção, gente, a obra ela não é documental, ao contrário disso, é uma obra literária, é uma obra de arte, em que um escritor, perdão, ele usa as palavras para fazer um painel de uma época. E aí você vê como é que pensava, como é que agiam os sujeitos nesse período do século XIX e final do século XIX no Brasil. Né? Olha só, forte e carregado, ressalta o ritmo ágil, nervoso e agitado. Então o cortiço é cheio de movimentação, sabe? Aquele que ele fala, o cortiço acordava às 5 horas da manhã, abria umas portas e janelas, os homens entravam nas latrinas e vinham com as roupas meio abertas, limpava lá, jogava água na cara, aquela coisa toda que ele descreve, uma coisa de muito movimento. Você não dorme nesse livro, tá? Esse livro te deixa acordadíssimo. Olha só esse trechinho aqui, olha. A bruxa surgiu à janela da sua casa como a boca de uma fornalha acesa. Estava horrível. Nunca fora tão bruxa. O seu moreno trigueiro de cabocla velha reluzia que nem metal em brasa. A sua crina preta, desgrenhada, escorria abundante como das águas selvagens. Dava-lhe um caráter fantástico de fúria saída do inferno. E ela ria-se ébria de satisfação, sem sentir as queimaduras e as feridas, vitoriosa no meio daquela orgia de fogo, com que ultimamente vivia a sonhar em segredo a sua alma extravagante e maluca. Olha o que ele fala da personagem. Essa personagem é um personagem que tem um problema de saúde, de pele, e essas feridas que ela tem pelo corpo. Eu acho que é pênfigo, fogo selvagem, aquilo arde demais. Mas essa cena que ela tá na janela, essa visão que tá dentro dela, arde muito mais do que tá na pele, as feridas que estão na pele. Né? E é a bruxa, tá? Ela é chamada de bruxa. Né? Ah, vocês perceberam que todo cortiço tem uma bruxa? Remete lá todo mundo pro Chaves. A bruxa de 76, né? 76? Acho que é 76, não lembro o número. Tem a bruxa lá do Chaves, tá? Toda a história de cortiço tem. E o Chaves lá, ele vive num cortiço. O Chaves vive dentro de um tonel, né? Dentro de um cortiço. Muito bem. O uso de cores é feito para atingir o lado mais, digamos assim, poético e transportar nós, leitores, para os refúgios mais amenos. Porque o livro é muito tenso, o livro é muito denso, o livro é muito complexo. Ele fala das perversões sexuais, ele fala dos comportamentos imorais, ele fala de tudo. De tudo que o ser humano faz de errado, ele fala. E diz assim, ó, ele faz isso por causa disso. Ele tenta provar isso. Olha só esse trecho aqui, que é um trecho mais tranquilo do livro. Ó. Começou logo a sonhar que em redor ia tudo se fazendo de cor-de-rosa. A princípio, muito leve e transparente. Depois, mais carregado, e mais, até formar-se em torno dele uma floresta vermelha, cor de sangue,
onde largos tinhorões rubros se agitavam lentamente. Uau! É naquele momento lá do jogo de capoeira, né? Que a situação começa. Então, há uma poeticidade, porque o jogo de capoeira, ou a luta de capoeira, eu chamo de jogo, é um elemento que o sujeito se tangencia numa dança toda malevolente, estranha, não é? Mas quando se vê uma passada de pé no quengo, no cangote, gente, aquilo deve matar de dor, né? Eu nunca joguei capoeira, mas eu já vi e eu acho muito interessante. Então, nesse momento aqui, da questão das cores, então seria assim, digamos assim, dá para o leitor um lado menos obscuro do comportamento das pessoas, a traição, o adultério, a enganação, né? Essa coisa toda sórdida que fala no texto, e esse momento seria um momento assim mais tranquilo, um momento mais calmo nesse sentido das cores. Seria simbológico isso aqui, né? Existe também, sob a perspectiva da sonoridade, sob a perspectiva do ruído, do som, do barulho, o aproveitamento das consoantes. Então, a repetição de fonemas ou de vogais, quanto de consonantes. Vou ler de novo, tá? Porque eu dei uma pirada aqui agora, desculpem. A repetição de fonemas, tanto vogais quanto consonantais, ela serve para ampliar a questão sonora. Por quê? O som vem através das palavras, não é isso? Quando eu leio, eu percebo a massa sonora na leitura que eu faço, porque toda vez que eu leio, a minha mente tá, uma voz vai surgindo aqui na minha mente, né? Isso constrói com uma certa destreza situações extremamente dramáticas que ocorrem dentro do texto. Observe esse trecho aqui, ó. As mulheres colocam roupa nos jiraus e coisa e tal. É o momento assim do incêndio. Acho que é o momento do incêndio. Vou ler primeiro. Olha só. As cercas e os jiraus desapareceram do chão e estilhaçaram-se no ar, estalando em descarga, ao passo que numa barreira infernal, num fecha-fecha de formigueiro em guerra, aquela onda viva ia arrastando o que topava no caminho. Barracas e tinas, baldes, regadores e caixões de planta, tudo rolava entre aquela centena de pernas, confundidas e doidas. Das janelas do Miranda apitava-se uma fúria. Da rua, em todo o quarteirão, novos apitos respondiam. Esse momento, quando vocês chegarem nesse momento, vocês verão que é um momento extremamente dramático. Essa questão da sonoridade aqui, observem que em certos momentos a gente percebe que tem uns fonemas consonantais que são bilabiais, como no caso do P, do B, e ao mesmo tempo que tem esse B, aí tem as consoantes C, que ora elas são sibilantes e ora elas são K mesmo, som de K, como confundia. Observe esse trecho aqui, ó. Olha só. Aquela onda viva ia arrastando o que topava no caminho. Barracas e tinas, baldes, regadores e caixões de planta. Tudo rolava entre aquela centena de pernas confundidas e doidas. Das janelas do Miranda, apitava-se com fúria. Da rua, em todo o quarteirão, novos apitos respondiam. Você vê que esse PPPPP, essa bilabial, ela fornece, tem planta, perna, um monte de palavra que tem P nesse finalmente aqui, e que chama atenção para um truncamento explosivo sonoro. Interessantíssimo. Você vê os estalidos, então, do cortiço pegando fogo, obviamente, né? Bom, consciência da linguagem falada pelas diversas camadas sociais. Então, você vê que tem linguagem do povo aqui, expressões do tipo, parece que tem fogo no rabo, apanhei hoje com a boca na botija, com que esfregas tu, sua vaca? Olha que vocabulário chulão mesmo. Além de palavras inventadas, chamados neologismo, das expressões populares, dos ditados ou dos adágios populares. Observe esse que eu vou dizer para você aqui, que é discurso direto. Ó. E não é que o demo da mulata está cada vez mais sacudida? Facilita muito, meu boi manso, que te escorva os galhos na primeira ocasião. Isso é jeito de falar do povão. A impressão que tem que é uma linguagem elegante. Não, não. Aqui nós temos a percepção da linguagem falada por camadas sociais menos privilegiadas, porque as camadas sociais mais elegantes jamais falariam dessa maneira, não é verdade? Bom, características bem portuguesas da língua, da linguagem da época.
Eu vou pedir a atenção de vocês aqui nesse pedaço, meus queridos e amados alunos e alunas, terceiranistas, salve, salve, o ano da nossa redenção. Olha, pediu ela, faz-me um filho, que eu preciso alugar-me de ama de leite. Se me arranjares um filho, dou-te outra vez o coelho. Você sabe qual coelho, né? Muito bem. Olha a maneira em que ela usa a forma. Aqui está mais evidente o uso do pronome oblíquo, me. A gente chama isso aqui de ênclise, a colocação do pronome oblíquo depois do verbo. Então, o pronome oblíquo em língua portuguesa, ele pode ficar antes do verbo, me dá um tempo. Depois do verbo, dá-me um tempo. No meio do verbo, dar-te-ia um tempo. Vê que o T ficou no meio do daria aí. Então, em língua portuguesa, culta, a gente nunca começa a frase com pronome oblíquo, me dá um tempo. O certo seria dá-me um tempo, mas ninguém de nós falamos assim, certo? Mas olha que essa personagem é uma personagem que está pedindo para ter uma relação sexual com um homem, ter um filho dele, e ao ter um filho desse homem, ela seria o quê? Uma mulher que tinha leite para dar para as outras crianças e, consequentemente, ganharia por ser ama de leite. Olha só que coisa mais estranha. Então, as expressões aportuguesadas aqui está nesse modo. Olha, olha tu, pediu ela. Faz-me um filho. Olha aqui o me depois do fazer, né? Alugar-me, o me depois do alugar. Se me arranjares, veja só que o me veio antes do verbo aqui. Aqui nós temos um caso de próclise, porque o se é a conjunção que atrai a próxima. Isso é tudo regra. Um filho dou-te, um filho dou-te, outra vez o coelho. Ó, o T depois do verbo dar aí. Isso é o que chamamos de ênclise. Então, essa forma portuguesa, lusitana, na verdade, né, tá, aqui tem que escrever corretamente aqui, né? Que é um tipo de linguagem que era muito utilizado na época. Hoje, os brasileiros, você aí, meu aluno, minha aluna, jamais ia dizer, faz-me um filho, né? Alugar-me toda, dou-te não sei o quê. Você usa o quê? Te dou, me aluga, me faz, me deixa, me esquece. Não é assim? Claro que é. Isso é português contemporâneo, moderno, popular, certo? O uso predominante de pontuações, a gente tem muita reticências, muito sinal de exclamação, interrogação, exclamação, isso é o tempo todo. Olha só, está tudo terminado. Ponto de exclamação. Seu marido vai recebê-la em boa paz. Reticências, ele não terminou a frase, né? Eu? Esfuziou o ferreiro. Você não me conhece? Ponto de exclamação. Nem eu queria, retorquiu a mulher. Prefiro meter-me com um cavalo de Tilbury a ter de aturar esse bruto. Uau, ela prefere um cavalo do que um homem, hein? No sentido assim, né? De estar junto, próximo. Então, esse é um momento em que os sinais de pontuação são extremamente exclamativos, enfáticos, muito importante no texto. Bom, o importante papel das mulheres em O Cortiço. Uau, prof, você vai falar de um tema aí, né? Exatamente, mas o cortiço, o tema dele não é a mulher. Existe dentro do cortiço mulheres que têm uma representação muito importante num período do século XIX em que as mulheres, melhor dizendo, quando as mulheres eram muito submissas aos homens. Então, eu vou fazer uma lista de mulheres aqui para você, e se você tiver alguma dúvida, leia o texto, você vai adorar. Eu te dei história em quadrinho, mas você pode ler o livro normal, tá? Eu tenho, se você precisar. Muito bem. Tenho ele digital também. Tenho ele físico e tenho ele digital. A personagem Estela é uma mulher entediada com a monotonia do seu casamento. Se prostituiu, inclusive, para o próprio marido. Gente do céu, que história horrorosa. Acontece isso lá? Acontece. E ela é rica. A pombinha, de menina pura, se transforma em uma cobra, uma naja. Larga o marido e cai na onde? Ó, na prostituição, né? A Leone, essa aí é a mãe de todas, senhoras das prostitutas, arrebanhava novas parceiras, era uma fanchona, né? Cafetina, e personagem extremamente complexa, né? Existe isso no mundo? Claro que existe.
Rita Baiana, ó, essa aqui é a mais brasileira das personagens. Com o seu jeito brasileiro e sensual de ser, ela seduz quem? Senhor Jerônimo. E lembra lá no começo que eu tinha falado para você? Homem íntegro, homem honesto, homem não sei o quê, um pai de família, casado com a dona Piedade. Eu até lembrei vocês. Piedade, né? A mulher que trabalhava bastante para ajudar o marido. O que ele fez? Caiu nas graças da dona Rita Baiana. Quando ela vai lá rebolar para ele lá o tempo todo, fica lá. Oh! Entendeu? Mais ou menos assim. Augusta é a personagem que arranja a barriga fora do casamento para se tornar ama de leite e lucrar com isso. Aquela que fala lá atrás, lá, né? Faz-me um filho, né? Não sei o quê, não sei o quê, aquela história toda lá. Me disseram que amor de Rita e Jerônimo atou. E nem pedindo por piedade, o gajo, o homem, né? O rapaz, voltou. Pombinha branca, o que está fazendo? Para longe voou nas garras finas de Leone. Gente, ela vai morar com a mulher. Ah, eu não ia revelar para você que a Pombinha tem assim um velcro com a dona Leone, né? Mas vamos respeitar a relação delas. E o seu ninho encantou. Lindo além do céu, a filha de Estela, João encontrou. A Bertoleza no chão, a servir sua buchada. Uau! Essas mulheres de O Curtiço são loucas, alucinadas. Temos que conhecê-las. Eu gostaria muito que vocês, diletos e amantíssimos alunos, lessem o meu texto. Mais do que isso, que vocês fizessem uma leitura bastante importante do livro. Mas eu passei para vocês a história em quadrinho, porque eu acho mais interessante, mais legal. Só que você vai ficar com vontade de conhecer as outras coisas. Que na história em quadrinho fica faltando. O autor da história em quadrinho, ele tenta fazer a história caber ali, em 60 páginas. Não é? Eu não sei quantos quadrinhos tem. Tem gente que já contou esse número de quadrinhos. Mas eu gostaria que você ficasse incentivado a ler. Porque quando você lê, o mundo seu se abre, né? Então eu vou mostrar para você agora o material que está com você já, né? Está lá no Google Drive, né? Está também no Google Classroom. Eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela, que vai tratar, então, do roteiro dessa atividade, que tem uma data aqui, ó, querido aluno, olha, eu vou clicar em cima aí, tá vendo? Ficou amarelo agora, olha lá, ficou amarelo, que bonitinho, né? Essa atividade, que foi aqui no dia 1º ao dia 5, ela é para ser entregue no dia 26. Aí, professor, e se eu não entregar no dia 26? Você tem que entregar no dia 26, tá bom? Então, nessa perspectiva, eu estou aqui abordando algumas coisas que eu considero, assim, de salutar importância, que é você provar que leu e compreendeu uma obra, que você conseguiu entender informações que estão contidas nela lá, mas não está visível. Você buscou. E que você sabe que esse romance é um romance, tá, gente? Esse livro é um romance. Atenção, esse livro é um romance. Mas não é um romance romântico, não, tá? É um romance naturalista, certo? É um romance quase que de tese. O autor é quase um cientista que tenta provar que tal comportamento da pessoa se dá por esses motivos. Beleza? E o último elemento seria também você inferir informações. Eu repeti aqui o mesmo, desculpem, esse aqui tá fora, ó. Esse tá fora, até tirar. Tá? Muito bem, tirei. Então, da leitura do Curtiço do gênero História em Quadrinho, você tem uma fichinha de leitura aqui. Falar para mim qual é o título da obra, ok? Depois lá na letra B. Qual é o autor da obra? Não é o Frajolino de Azevedo, tá, gente? Frajolino sou eu. Depois lá, qual é o veículo de comunicação? Onde que foi feito isso aí? De que forma? Ele é o quê? É filme? É slide? É o quê? Quanto ao gênero? Letra D. É conto? É romance? É novela? É crônica? Ou outra coisa? Se for outra coisa, você marca qual é essa outra coisa. Aí você descreve o número de linhas aqui, é pequenininho, mas dá para caber os personagens principais aqui. Qual foi a personagem que mais marcou você? Ah, professor, a personagem que mais me marcou foi a Rita Baiana. Por quê? Ah, porque ela sacudia as cadeiras e ganhava os homens, ela era muito maluca, eu gostava dela por isso. Então você escreve aí, seja sincero, tá bom? Com relação ao espaço, né, ou os espaços em que decorre a ação. Ah, professor, o espaço é o Champs-Élysées de Paris.
Não é o Champs-Élysées de Paris. Tem um nome do lugar lá, né? É o nome de um time de futebol, inclusive, né? E esse time de futebol é onde está esse lugar, né? Muito bem, você tem que falar, mas quais lugares você percebe lá? Bom, resuma a ação da obra. Professor, a ação da obra é assim: o homem entrou dentro de uma cápsula, foi para o espaço, depois ele entrou na estação espacial para fazer experiências, para ficar lá durante 3 meses e depois ele retornará à Terra. Pronto, fiz o resumo da obra. Valeu a pena ler essa obra? Sim ou não? Faça a sua crítica. Por quê? Porque você tem que saber o que é que foi interessante para você, ter lido ou não ter lido essa obra. Aí depois eu faço algumas perguntas muito específicas sobre o capítulo 1, de que forma João Romão iniciou seu patrimônio e a construção do cortiço? Ahá! Quase que eu revelei, né? No comecinho lá. Descreva os meios utilizados por João Romão para enriquecer. Ah, ele enriqueceu assim, professor, honestamente. Tá, ele fez isso, fez isso. Cuidado, preste bem atenção. Aí eu peço para você também analisar o capítulo 2. Ah, 2 capítulos, velho. Que é isso? No meu tempo, a gente fazia a análise de todos os capítulos, mas é porque a gente não vai ter muito tempo. Então tá. Comente a inveja de Miranda com o João Romão. Professor, Miranda tinha inveja de João Romão? Hello, claro que tinha, né? O cara tinha um puta de um castelão daquele lá, casou com uma mulher rica, mas a mulher era daquele jeito, né? Prostituta, né? Traíra. E aí? Ele vivia aquela vidinha lá, e o João Romão só crescendo, 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 crescendo. Presta bem atenção. A próxima questão aqui, ó. Assim eram as vezes muito quentes e as sobremesas do Miranda, quando, entre outros assuntos palpitantes, vinha a discussão do movimento abolicionista. Gente, é importante você falar isso para mim, não é? Elabore um pequeno comentário sobre ele e a ser exposto durante uma aula, tá? Eu quero que você escreva aqui para mim, né? Aqui tá pouca linha, mas vai dar. Não precisa fazer uma tese de doutorado sobre o abolicionismo brasileiro no final do século XIX. A abolição dos escravos aconteceu com a Lei Áurea em 1888. É nesse período que esses caras viveram, certo? Então, faz um comentário. Ah, professor, eu sou branco, não tem nada a ver com essa história. Branco, preto, marrom, roxo, verde, qualquer cor, tricolor, tudo. Eu quero que você faça um comentário sobre o que esse cara falava, sobre a sua ótica, sobre a questão do abolicionismo e sobre a própria ótica da obra, do autor, da personagem. Tá? Você é livre para fazer o que você quiser aí. O que você tem é que fazer, não pode não fazer, isso não existe. Bom, aí nós temos a história do parasita, né? Que é a história daquele camarada que eu falei lá atrás para vocês, eu não vou falar o nome dele de novo. Explica o emprego desse termo, o parasita. O que ele tem a ver com a obra? Aí, professor, é uma obra cientificista, né? Estamos em pleno revolucionismo darwiniano. Olha que a Luciana Martins, se ela souber que vocês não sabem isso, ela me... Então vocês tratam de falar o que significa o parasita na obra, certo? E aí é para você descrever também a atitude do Botelho ao descobrir a nova traição de Estela. Ah, o que tem a ver o Botelho com a Estela? Vai lá, pensa. Como que o capítulo 2 é finalizado? O que acontece? Professor, o capítulo 2 acontece assim. João beija Joana. E sou feliz para todos sempre, amém. Você vê que você tem só 5 linhas aí, não é para enlouquecer, né? Aí eu tinha colocado aqui, não deixe de fazer a leitura do livro, o Cortiço em HQ. Bom trabalho, data da entrega, 19 de junho de 2020. Lá em cima tá, data da entrega, 26 de maio, perdão, de 2020. Qual é que vai valer então, gente? Vai valer essa aqui, ó. 19 de 6. Tá muito próximo, professor? Vamos aumentar 6 dias aqui e colocar dia 25. Aí, dia 25 de junho. Então, olha lá, ó. 6 mais 9, 15. Vai 1, 25. Tudo bem? Então, isso daqui é para o dia 25 de junho. Ó, hoje foi feriado. Você já podia ter lido hoje. Você tem sábado, você tem domingo. Enquanto que você está fazendo essas coisas aí, lendo, estudando, eu também. E os meus colegas professores do JBC estão estudando muito, inclusive hoje, assim como eu, fazendo essa aula para vocês, com muito amor e com muito carinho. Um beijo enorme no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa explanação sobre o Cortiço. Espero que vocês se apaixonem pela literatura, assim como eu me apaixonei. Mas não é para você ficar só assim, literatura, cara, coisa de maluco. Não.
A literatura tem um papel fundamental na vida do homem, especialmente do estudante. Primeiro, que é um fator cultural. Isso você não pode negar. O segundo fator, um fator muito importante, é que é cobrado em vestibular. Um monte de vestibular cobrando, velho! Tá ligado aí? Vestibular cobra. E o terceiro, e o mais importante, que deveria ser na ordem inversa, é o fator cultural. Se alguém falar um dia assim, o Curtiço é uma obra do naturalismo brasileiro, você fala, realmente, Aloysio de Azevedo é o cara que inaugurou o Curtiço, aliás, com o Curtiço, o naturalismo no Brasil. E naturalismo é uma estética artística, literária, que se relaciona muito fortemente com a ciência, com a biologia, com a filosofia do determinismo, a noção de raça, meio. Nós vimos as ideologias presas na estrutura da obra literária. Amigo, amiga, um abraço enorme, um beijão, eu amo vocês, vamos todos fazer essa atividade que eu espero que vocês gostem muito. Um abraço, fiquem com Deus.